E aí, nono ano, tudo bem? Bom dia. Espero que todos estejam bem, né? Continuando aí nossos estudos do terceiro bimestre. Aula passada, a gente viu Europa, aspectos naturais, né? E a aula de hoje é Europa, deixa eu até descer aqui, aspectos humanos, tá? Já direto aí para a página 221, antes de iniciar, assim como o nosso continente, né, principalmente aqui a América do Sul, né, o continente africano, o continente africano não, o continente asiático, né, e o continente europeu, são continentes que apresentam uma diversidade muito grande de povos, né? A Europa, a gente pode dividir ela, como a gente viu ali nos aspectos naturais, por regiões, né? E em cada região a gente vai ver ali um povo bastante específico, tá? É, é, Ao longo dos anos, essa diversidade também aumentou pelo próprio processo natural de desenvolvimento. Escureceu aqui a tela, vacilei. É, o desenvolvimento econômico, né, dos países desse continente, principalmente ali a Europa Ocidental, onde a gente tem Itália, Inglaterra, né, os países nórdicos, a Alemanha, a França, são países que enriqueceram muito. E principalmente final do século XX e início agora desse século, né, até os dias atuais, os países europeus se tornaram uma rota muito frequente dos imigrantes. E isso é algo recente, né, para o continente. A gente deve também relembrar que, historicamente, os europeus que foram esses imigrantes, né? Por exemplo, aqui no nosso país, a gente teve um fluxo migratório forte de europeus desde o processo de colonização até a primeira metade do século XX, né, até 1950. Depois esse fluxo diminuiu bastante, principalmente por essa questão que eu falei, né, do enriquecimento, da melhoria da qualidade de vida desses países europeus. E mais recentemente, a gente vê, né, uma onda muito forte, principalmente de africanos e asiáticos para a Europa. E qual o motivo, né, fora os que eu falei anteriormente em relação à economia e qualidade de vida? É que a Europa colonizou, né, muitos territórios, não só na Ásia, como também na África, né? Então a língua, é, 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 por exemplo, né, a gente pegar a questão um país africano, então, Costa do Marfim. Quem colonizou, né, a Costa do Marfim foi a França. Então, além da língua nativa, né, do povo da Costa do Marfim, eles também falam francês. O país com graves problemas econômicos, políticos, né, de qualidade de vida, e você tendo, né, o francês como uma de suas línguas oficiais, a França é um país rico, consequentemente você, né, vai tentar migrar para esse país europeu onde a qualidade de vida é melhor, né? Então, a partir também desse fluxo muito intenso desde o final do século XX, né, até os dias atuais de imigração, a Europa vem apresentando, né, ainda mais uma diversidade da sua população, né? Alguns países, por exemplo, e aí até mesmo de migração, né, interna, dentro da própria região. Então, a Alemanha, né, é, há estimativas que até 2050 não existam mais alemães natos, né? A maioria dos alemães serão descendentes de algum imigrante, né, que foi para o país, de algum grupo de imigrantes, principalmente os turcos. A França, por exemplo, você tem um número crescente, né, de uma população é, é, africana, né, descendente de afrodescendentes dentro do país. Por quê? Nas últimas décadas, né, pelo menos 30, 40 anos, nós temos visto esse grande fluxo, né, de imigrantes africanos para esse país europeu. Beleza? Iniciando então aí na 221, a gente tem as características, eu já falei um pouco, né, das características da população nessa introdução, mas ainda, né, falta abordar também
onde a maior parte da população europeia se encontra. Logo no início eu citei a Europa Ocidental, né, essa região, onde ficam os principais países, né, os países mais ricos da Europa, mais desenvolvidos, né, seja na qualidade de vida, tecnologia, né? Então você tem a maior concentração populacional nesses países e nessa região, principalmente, né, na Europa Ocidental, pelo fato, né, dessa qualidade de vida, economia, mas também pelo relevo dessa região. É um relevo muito mais plano, com planícies mais férteis. Então, consequentemente, há uma concentração maior, né, de população nessas áreas. Algumas outras áreas da Europa, principalmente o leste europeu, né, a região vai apresentar já um relevo muito mais acidentado, com a presença de planaltos, montanhas, o que dificulta, né, um pouco mais a ocupação populacional, fora também ser uma região, né, onde o aspecto econômico e de qualidade de vida é muito mais baixo se comparado à parte ocidental, tá? A Europa apresenta, né, ou melhor, a Europa é o terceiro continente mais populoso do mundo, né, com opa, com mais de 747 milhões de habitantes, né, tendo ali a Rússia como o país com o maior número de habitantes, né, o mais populoso, com 146 milhões. Depois vem a Alemanha, né, Turquia, França, e Reino Unido. É, do ponto de vista desse total, né, de população, né, apresenta então um grande contingente populacional, continente, mas desde os anos 60 a gente tem uma diminuição da taxa de natalidade e fecundidade. É a natalidade, o número de crianças que nascem anualmente, e a fecundidade é a média, né, de filhos por mulher em idade fértil, né, idade para ter essa criança. Então, o que vem acontecendo com a Europa é um envelhecimento da sua população a partir. E como, de que forma, né, o envelhecimento? Então, se nascem poucas crianças, você tem a maior parte da população numa camada de adultos e também de idosos, né? Esses idosos, essa população idosa tem aumentado também nas últimas décadas, principalmente pela questão da qualidade de vida muito melhor, melhor acesso à alimentação, educação, principalmente à saúde, né, ao sistema de saúde, faz com que a população europeia tenha uma expectativa de vida mais elevada, né? Em termos continentais, é a região com a maior expectativa de vida, né, no mundo. Principalmente, claro, só deixar claro que não é toda a Europa, e sim a Europa Ocidental. Beleza, galera? Então, daqui principalmente 30, né, no máximo 40 anos, a gente vai ver uma redução muito forte do total de habitantes da Europa, né, devido ao processo da queda da taxa de fecundidade. Mesmo, aí vocês podem até perguntar, professor, mas o senhor falou que chegam muitos imigrantes africanos e asiáticos. Sim, mas esses, desculpa que deu pigarro aqui, mesmo